gente, tudo bem? Eu sou a Evelyn, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria compartilhar com você sobre como aprender a viver os processos de Deus na nossa vida. E para isso eu queria que você me acompanhasse numa leitura sobre uma história. É a história de Lázaro, quando ele morreu e Jesus ressuscitou ele. Então, essa história eu tava lendo, meditando esses dias, e eu comecei a perceber o quanto essa história ela ensina sobre processos também, né? E vamos meditar um pouquinho? Então, olha só. Lá em Lucas, no capítulo 11, você pode ler depois o capítulo inteiro para você entender melhor qual que era, né, o contexto e a situação, mas eu vou ler só alguns versículos, tá? Então lá no versículo 17 diz assim, olha, quando Jesus chegou, né, já fazia 4 dias que Lázaro ele havia sido sepultado. E Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham ido visitar a Marta e a Maria, que era a irmã dele, do Lázaro, né, para consolar elas por conta da morte do irmão, né? Então, quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela foi se encontrar com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse assim para Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. E Jesus disse para ela: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar lá no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Aí eu vou pular lá para o versículo 38, que diz assim: Jesus ficou então, né, outra vez muito comovido. Ele foi ao túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, porque já faz 4 dias que ele foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E depois disso ele gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Essa passagem, né, ela é bastante conhecida e ela fala sobre Lázaro, né? Lázaro, ele estava doente já há algum tempo e as irmãs dele já tinham mandado chamar Jesus para vir. Mas Jesus não veio na hora que elas chamaram, né? Jesus continuou mais 2 dias na cidade onde ele estava, para só depois ele vir, né, para a casa de Lázaro, para estar com eles e para, né, fazer todo esse movimento. Tem algumas coisas que a gente consegue aprender com essa passagem sobre processos, né? Então, assim, todos nós temos e vivemos um processo na nossa vida, né? E esse processo, muitas vezes, pode ser difícil, pode ser longo, né? Pode ser complexo, pode dar trabalho. E eu anotei, gente, 3 coisas que a gente pode aprender com toda essa história de Lázaro. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é a gente entender que Deus, ele nunca se atrasa. Sim, é isso. Deus está sempre na hora certa e Ele sempre chega na hora certa, no momento certo, na hora que a gente mais precisa, né? Eu acho que a gente precisa sempre estar se lembrando que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A forma que Deus vê e enxerga as coisas é diferente da nossa. Nós só temos uma visão do passado e do presente, mas Deus tem uma visão do passado, do presente e do futuro, né? Ele sabe aquilo que vai acontecer, aquilo que a gente não sabe. Então, Deus, ele tá sempre no momento certo, né? E entender o tempo de Deus, às vezes, para nós é difícil, porque nós temos muita pressa, né? Nós temos pressa de sair dos problemas, nós temos pressa de resolver a nossa vida, mas às vezes não é assim, né? Às vezes, Deus precisa nos ensinar coisas, e essas coisas levam tempo. Então, entender o tempo de Deus para nossa vida, entender que Ele não está atrasado, que as coisas não estão fora do controle dele, é muito importante para viver esse processo de fato.
Veja, a segunda coisa interessante aqui dessa passagem que a gente aprende é que Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer, né? Se você voltar aqui na leitura, você vai perceber que Jesus fala assim, ó, olha, tirem a pedra. Veja, Jesus não tinha poder para simplesmente fazer a pedra rolar para o lado, né? Com um sopro ou com um levantar de mãos. Claro que tinha. Se Jesus tinha poder para ressuscitar o Lázaro, né? Se ele tinha poder sobre a morte, que dirá sobre uma pedra. Mas Jesus nesse momento aqui, ele não remove a pedra. Ele fala para que as pessoas façam isso, para que as pessoas tirem a pedra, né? Veja, em outro momento também, depois desse, Jesus chama Lázaro para fora e Lázaro tá todo enfaixado, né? Cheio de faixas. Mas Jesus também não tira as faixas de Lázaro, né? Jesus fala, olha, tirem as faixas dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, né, Jesus, o Espírito Santo, ele faz o sobrenatural. O natural é com a gente, né? Então, tirar as faixas é uma coisa que as pessoas poderiam fazer. Remover a pedra ali era uma coisa que as pessoas poderiam fazer. Então, as pessoas deveriam fazer, sabe? Então, Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. E enquanto eu não entendo isso, meu processo ele vai demorando mais tempo e mais tempo. Porque aquilo que eu deveria estar fazendo, eu não faço. Eu simplesmente cruzo meu braço e espero que tudo se resolva, né? Nas mãos de Deus, do jeito de Deus, mas ao mesmo tempo Deus também fala que eu devo fazer algumas coisas e eu não faço. Eu me abstenho, né? Eu fico na minha. Então isso só atrasa o nosso processo, sabe? E quando a gente vê Jesus fazendo isso daqui, na história de Lázaro, Jesus está ensinando justamente isso pra gente. Faça aquilo que você pode fazer, aquilo que está nas tuas mãos, e deixa que eu faça o que você não pode, sabe? E a terceira coisa, gente, que dá para aprender muito aqui nessa passagem sobre processo, sobre como viver o processo que Deus tem para nós, é a gente parar de fugir do processo, né? Não dá para fugir do processo, ele precisa ser vivido, entende? Então, assim, não tinha como Lázaro evitar morrer. Ele precisou passar por isso. Ele ficou doente, né? Ele passou pela doença. Provavelmente ele deve ter passado por dor física, né? Provavelmente ele deve ter passado, sei lá, por alguma angústia emocional, porque ele entendia aquilo que estava acontecendo com ele, né? Muito provavelmente. Então, assim, Jesus não privou ele de passar por todos esses momentos de dificuldade, de dor, de luta, entende? Então, ele não teve como fugir disso. Ele teve que enfrentar isso, sabe? Mas tudo isso não seria o fim dele. Então, o processo que Deus tem para a nossa vida, ele não é para nos matar. O processo é para nos fazer crescer, é para nos ensinar. O processo é o que prepara a gente para aquilo que Deus tem para nós lá na frente, né? Então, o processo te forja, o processo te ensina. O processo, ele te prepara para viver a próxima temporada que Deus tem para a tua vida. Entende? Então, assim, não dá pra fugir disso, né? Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, às vezes, lidar com todas essas coisas que acontecem na nossa vida, né? E só você e só eu sabemos, né? O quanto o processo que a gente mesmo tá vivendo, às vezes, é complicado e é difícil, mas esse processo, ele faz a gente crescer, ele faz a gente sair do ponto A para ir pro ponto B, né? Então, assim, sem viver o processo, eu não vou chegar na promessa, né? Há etapas e não tem como pular essas etapas, né? Deus é um Deus de processos. Ele poderia fazer tudo assim, ó, muito rápido. Eu gosto de pensar que, veja, Deus tinha todo o poder para criar o mundo em menos de 7 dias, né? Deus poderia criar tudo assim, ó, em um sopro, em um segundo. Mas Deus escolhe criar as coisas um pouquinho em cada dia, em 7 dias. Se nem o próprio Deus pula etapas, por que a gente vai poder pular? Entendendo? Então, eu acho que a gente precisa olhar diferente, né? Ter um novo olhar sobre o nosso processo. Um olhar que o Senhor tem sobre o nosso processo, né? Então, eu espero que você possa viver o seu processo 100%,
não fugir desse processo e entender que esse processo é algo de Deus para a sua vida, para esse momento que você está vivendo. Você está sendo forjado pelo Senhor naquilo que você está vivendo agora, sabe? E eu espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e eu te vejo na próxima semana. Beijo, tchau!